Bem, vamos lá. Vamos dar continuidade então no exercício 10. Na última aula nós falamos sobre a matriz de confusão. Nessa matriz de confusão nós temos 4 elementos e se nós calcularmos esses elementos, nós podemos então, a partir deles, calcular diversas métricas como a acurácia, por exemplo. Se você verificar a página do Wikipedia, pesquisar por Confusion Matrix, ou esse termo em português, você vai encontrar diversas métricas e cada uma delas vai ter um significado diferente. Nós vamos falar ainda sobre a precisão, por exemplo, vai ser a próxima, mas vamos falar sobre outras também em outros momentos mais para frente, tá bom? Bem, vamos lá, exercício 10. No exercício 10, a proposta é fazer o cálculo das probabilidades previstas pelo modelo. Lembra que nós temos um modelo de regressão linear, então vou vir aqui em runtime, run before, vou executar essa célula também. E nós temos aqui o modelo de regressão linear que nós treinamos em aulas anteriores. Então eu vou utilizar esse mesmo modelo. Aqui eu estou completando com o exercício 10, né? Então eu estou utilizando os notebooks das aulas 8 e 9. Está tudo acumulado aqui, né, junto. E aí no exercício 10 eu vou dar continuidade. A regressão logística, além do predict que nós já utilizamos, que é utilizado então para prever qual é a classe de cada indivíduo dessa base aqui, xtest, não é? Que é a nossa base de teste, nós também temos esse predict proba, que te dá a ideia de probabilidade. Porém, o que nós estamos vendo aqui, nós não podemos dizer que realmente são probabilidades. Esse termo é um pouco confuso ali no scikit-learn, e os números que nós temos aqui, eles variam de 0 a 1, mas na verdade você pode... E mais para frente isso vai fazer mais sentido, mas a gente assume que isso aqui não está calibrado. Então esses números aqui, você não pode chamar eles de probabilidade, porque isso te passa uma falsa ideia de que realmente esses números vão te indicar que um certo número de probabilidade para o acerto ali do modelo, né, para a classificação que o modelo vai fazer. Que 77% das vezes ele vai classificar corretamente o elemento como negativo ou como positivo. Então isso a gente não consegue afirmar agora usando esses valores que estão aqui, e a gente usa a probabilidade muito mais por uma conveniência, por já vir ali do scikit-learn e esse nome de proba, predict proba. E acredito que na própria documentação ele fala de probabilidades e de calibração de probabilidades. Mas, apesar da gente utilizar o termo probabilidade, não encare isso aqui como probabilidade que você vai ver na estatística. Encare como scores, como quão confiante o modelo está. Acho que é melhor falar dessa forma, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um grau de confiança para a classe 0 e um grau de confiança para a classe 1. Então, o modelo de regressão logística, ele está bem confiante de que esse primeiro elemento aqui, essa primeira pessoa aqui, ela não vai ficar inadimplente, porque essa primeira coluna refere-se ao 0, que é a pessoa não ficar inadimplente, e essa segunda coluna refere-se ao 1, que a pessoa ela vai ficar inadimplente. Então ele diz que, olha, essa primeira pessoa aqui, eu tenho para mim assim que é uns 77,22. E a pessoa não vai ficar inadimplente em termos de ficar inadimplente, entende? Então você consegue ver esse score também, tá bom? E aí lembra, isso aqui não você não pode dizer que é a probabilidade que a gente vê lá da estatística, porque na maioria das vezes isso aqui está descalibrado, e aí não te dá aquela ideia de que realmente isso aqui vai acontecer, ou deveria, enfim, deveria acontecer na prática. E aí nós vamos falar de calibração de modelos, e de também de um assunto que é novo, acho que as pessoas estão falando mais recentemente, que é a predição conforme, mas vamos falar nesse assunto um pouco mais para frente, tá? Em outras oportunidades. Agora, concentre-se em entender que nós temos esses scores também, além de 0 e 1, nós temos esses scores aqui. Então, com Predict Proba, você consegue chegar nos scores. E aí, o autor ele tenta te convencer que isso aqui são probabilidades porque a soma é 1. Tá? Então, você consegue... Eu acho que dá para somar assim, ó. Ponto sum x1. Só que ele faz de uma outra forma, tá? Então, eu só coloquei aqui uma
uma variação, mas o autor ele vai fazer só com np.sum, que vai ser a mesma coisa, mas ele coloca um aqui para falar que ele quer somar linha a linha, tá? Somando linha a linha, sempre esse vai ser complemento do outro. Então, a soma de cada linha vai ser 0. E para realmente provar que a soma de todas as linhas aqui é 1, ele faz aqui na parte 4 do exercício o np.unique disso aqui. E aí ele mostra, olha, realmente todas as linhas são 1, porque o único elemento que existe nessa lista é 1, ou nesse array aqui é 1. Aqui ele só verifica o formato do shape para mostrar que esse array aqui é do mesmo tamanho que esse xtest que está aqui. Então eu tenho uma classe, ou seja, uma predição para cada elemento do meu array. Tá? Aqui nós vamos verificar as probabilidades positivas. Acontece que nós temos essas probabilidades para a classe negativa na primeira coluna e para a classe positiva da segunda coluna. Como que nós pegamos só as classes positivas? Nós pegamos as classes positivas, pegando todas as linhas e a coluna 1. A coluna 1 ela é essa aqui, tá bom? Porque começa em 0, o índice começa em 0 e depois vai para 1. Então, a coluna 1 é essa aqui, que refere-se às pessoas que... a confiança que o modelo tem das pessoas elas serem inadimplentes no próximo mês, tá? E aí, isso aqui vai acontecer, tá? Na página 96. E o autor ele coloca esses resultados numa variável. Ele vai usar isso aqui depois. Tá bom? E aí, no exercício 6, ele faz aqui um plt.hist usando esse pós-proba só para mostrar que o Matplotlib, né, ele faz um cálculo do histograma por trás, então das cortinas, né, então ele vai mostrar esses arrays aqui. Tem uma breve discussão sobre isso, mas é bem breve mesmo. No final das contas, o Matplotlib está usando o NumPy para fazer o cálculo do histograma. E até aqui já exibiu para a gente o histograma. E esse histograma aqui, na verdade, ele vira discussão só na parte 7 do exercício, em que a gente tem o plt.hist. E o que ele faz aqui é só fazer alguns ajustes do tipo plt.xlabel, plt.ylabel. Assim, o gráfico não vai mudar. Mas o que ele coloca aqui é só uma descrição dos eixos, tá? Então, number of samples, o número de amostras, e predicted probability of positive. Estou realmente escrevendo o que ele colocou aqui no livro. Last for testing data. Vou executar. Tem que colocar uma vírgula aqui para não parecer esse textinho chato aqui em cima. Ok, aqui nós temos nosso gráfico. Aí ele só colocou um label no X e no Y. E esse gráfico aqui é um histograma que tem essas barras aqui meio soltas, porque nós temos, acho que 4 valores diferentes para education, né? O autor discute isso brevemente. Mas esse histograma aqui, ele mostra para as classes positivas qual é a distribuição da confiança do modelo. Então ele vê assim que, na melhor hipótese, quando o modelo está bem confiante, ele está confiante 0,26. Só que o complemento de 0,26, né? Se você fizer 1 menos 0,26, você tem 0,74 de confiança para outra classe, que é a classe 0. Tá? Então, o que está mostrando aqui para gente é que a confiança do modelo para prever, né, qualquer exemplo que nós temos como positivo é bem baixa. É abaixo de 0,5. E aí, o que é discutido aqui é, será que as previsões elas são feitas em torno do 0,5? Se eu tenho uma confiança acima de 0,5, eu vou prever como sendo daquela classe, né? Por exemplo, aqui nós temos o predict proba. Se a gente fizer o predict, vai dar 0 aqui, por exemplo. 0, 0, 0. Por que tem esse monte de 0? Esse monte de 0 acontece porque esse valor aqui ele está acima de 0,5.
Entende? Se eu tenho mais do que 0,5 de probabilidade ou confiança e a classe ela é 0, tá? Então eu vou prever ela como 0. Se não, a gente prevê ela como 1, porque um é o complemento do outro. Porque se essa não for 0,5, se essa for 0,45, isso aqui vai ser o complemento, que vai ser acima de 0,5, então eu vou prever como 1. Tá bom? Então essa é a ideia aqui da regressão logística, né? Ela faz essa previsão usando essa coisa que a gente chama de threshold. Tá? Que é o 0,5 a gente chama de threshold, que é igual a 0,5. Então perceba, esses valores aqui, nenhum deles dá acima de 0,5. Então nenhum deles vai ser previsto como positivo, apesar de serem... apesar de que pode ter valores positivos aqui, realmente que são positivos, né? A gente não vai prever eles como positivo. Então, o que o autor discute é, e se a gente modificar esse threshold? Tá? E se a gente diminuir um pouco o threshold, diminuir ele para 0,2, por exemplo, ou 2,5, por exemplo. Se a gente diminuir esse threshold para 0,25 e prever tudo acima disso como positivo, ou seja, e se eu prever tudo que tiver acima daqui como positivo? Porque eu já começo a prever esses caras aqui também como positivo. Será que isso é uma boa coisa? Bem, para chegar nessa resposta, ele na sequência aqui, ele vai isolar as probabilidades positivas e negativas. Então vamos fazer isso aqui. Pos-sample, vou dar o mesmo nome que ele deu aqui na página 98. Pos-proba igual pos-proba by test igual a 1. E aqui nós fazemos o negativo igual a 0. Então, nós separamos o pós-proba. Lembra o que é o pós-proba? Ele vai definir isso na página 96. O pós-proba, ele é a coluna referente a todos os exemplos, mas a coluna que se refere à confiança do modelo em relação à classe positiva. Então, para todos os exemplos, qual que é a confiança em relação à classe positiva? Agora o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte. Vamos pegar desse pós-proba aqui, beleza, o modelo tem essa confiança de 0,22. Tá? Então ele vai classificar como 0. Tudo bem, o modelo vai classificar como 0. E tudo aqui ele vai classificar como 0. Porque o nosso threshold é de 0,5. E esses valores estão abaixo de 0,5. Então tá tudo bem. Mas qual é o valor, qual que é a resposta real para esse primeiro elemento aqui? Porque o nosso modelo está prevendo, mas não significa que está certo. Qual que é a resposta real? A resposta real a gente tem nesse y-teste aqui. Então, ele está prevendo isso aqui como 0, tá? A confiança dele é baixa, que é 1, e realmente era 0. Mas, por exemplo, esse último caso aqui, esse cliente, ele ficou inadimplente, mas o nosso modelo previu aqui, ele fez a previsão de que esse cliente aqui, ele seria 0. Ele não se ficaria inadimplente, então o modelo errou. Então, mas ao mesmo tempo que ele errou, ele tinha uma confiança bem baixa de que ele seria 1. Entendeu? Então, o nosso modelo, assim, ele não tá bom. Mas vamos dar uma olhada no histograma para ver se a gente mudasse o threshold, se a gente diminuísse o threshold, fizesse alguma alteração nele, se isso ia mudar ou não os resultados que nós temos até agora. Então aqui nós pegamos negativo, neg-proba, não, aqui seria pós-proba também. Nós vamos isolar as probabilidades positivas e negativas, referente, né, aos elementos positivos e negativos. E aqui nós vamos plotar um histograma empilhado com PLT hist. E aí a gente coloca esse pós e o neg.
Ele fez o histograma empilhado, mas daria pra gente fazer assim também. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Daria pra gente fazer um histograma desse jeito. Mas ele fez o histograma aqui com hist type igual bar stacked. Isso aqui. Na página 98. Beleza, ele fez um histograma aqui empilhado, daria pra gente fazer um do lado do outro também. A gente teria que ativar as legendas aqui, né, pra ver o seguinte, pra ficar melhor aqui a gente interpretar, né? Então, PLT legend. Então, o primeiro aqui vai ser positive e o outro negative. Ponto e vírgula aqui. Tá. Eu não vou, o autor ele coloca mais algumas coisas, né? Muda o X, o Y aqui, eu não vou mudar essas coisas. Vamos dar uma olhada aqui. O que acontece é o seguinte, por enquanto, o threshold ele está em 0.5. Isso significa que se a confiança do modelo for acima de 0.5, ele vai classificar como sendo dessa classe que ele está confiante. Tá? Agora, e se eu diminuir o threshold? Se eu diminuir o threshold para 0.25, isso significa que se eu diminuir o threshold para 0.25, esses caras aqui que ele estava classificando, ele estava classificando como negativo, eles vão passar a ser positivo. Ele fala sobre isso na página 99, tá? Se diminuíssemos o limite para 0.25, elas seriam classificadas erroneamente como positivas e aumentaríamos nossa taxa de falso positivo. Então, se a gente mexer no threshold aqui, diminuindo ele, a princípio, né, para 0.25, seria ainda pior para o modelo. Então, o modelo ele é ruim e o threshold não está salvando por enquanto. Okay? Nem mudando ali o threshold. Exatamente. Então, o que acontece é... Isso aqui seria positivo. Então, a gente teria a regressão logística, a gente tem o predict proba, um X-test, e temos aqui esses valores, né? Nós temos negativos, nós temos valores onde o y-teste é negativo, temos valores onde eles são negativos, e em que a confiança da classe positiva ela é baixa. Né? Em que a confiança da classe positiva ela é baixa. Então, nós temos aqui, por exemplo, é aquilo que nós fizemos, né? Que é o esse pós-proba. Nós temos valores, ou seja, valores que são exemplos, que são realmente negativos, e o pós-proba também é baixo. Então, ou seja, esses exemplos, eles de fato são negativos. A confiança do modelo em relação a serem positivos é baixa. É bom. Se a gente diminuir o threshold, nós passamos a classificar esses exemplos que já estavam certos como negativo. Aliás, como positivo, perdão. E aí nós erramos ainda mais. Então, é isso que o autor discute aqui no final, né, do exercício. E aí, então assim, não temos muita esperança com o threshold por enquanto. Tá? E aqui, Ctrl MB. E aí, o autor ele começa a falar assim, beleza, mas isso olhando só para o 0.25. E se a gente mudar o threshold para outros números, né, ficar brincando ali com o threshold, o que acontece? E aí na página 99, e lembra, o livro que a gente está usando é esse aqui, ó, Projetos de Ciência de Dados com Python, que está aqui na descrição do vídeo. Se a gente ficar brincando ali com o threshold ali do modelo, nós vamos ter
resultados diferentes. E aí nós podemos utilizar uma coisa chamada curva ROC, que é um gráfico, então ele mostra esse gráfico na página 101. Tá? Aqui na página 101, né? Ele vai mostrar esse gráfico, a gente pode fazer ele aqui. Em que ele mostra esse gráfico, né? Um gráfico assim, é uma linha, são duas linhas, geralmente, pelo menos para modelo binário. E aí a gente consegue ver nesse gráfico, né? Como que mudando o threshold, a gente também muda o resultado, ou a performance, né? A acurácia ali do nosso modelo, tá bom? Na verdade, a curva ROC, ela vai trazer duas métricas. Ela traz a taxa de verdadeiros positivos e de falsos positivos. E aí, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui na tela o cálculo, né, da curva ROC. Nós vamos utilizar metrics.roc curve. É só isso. Deixa eu ver se a gente já tem aqui metrics. Vou importar aqui metrics. Isso aqui vai retornar para a gente FPR, TPR e thresholds. E a curva ROC, ela vai precisar do y-teste, que são os resultados, e pós-proba, que são os resultados reais, né? E aqui a confiança do nosso modelo lá, que a gente chama de probabilidade do positivo, né? Beleza, dado isso aqui, a gente pode fazer um plt.plot do FPR e o TPR. E ele utilizou um marcadorzinho aqui no splt.plot. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente não tem esse módulo porque não é metrics, é SK metrics, sklearn. Aqui eu vou fazer um from import. Tá. Então isso aqui. E aí tem mais algumas coisas que ele vai colocar aqui, que é um plt.plot de uma curva, uma linha diagonal, né? Então 0, 1 e 0, 1. 0, 1, 0, 1. E que ele coloca dessa forma a linha. Okay? Então aqui está a nossa curva ROC. O que acontece é o seguinte. Essa curva ROC, o que ela mostra pra gente é o seguinte. Essa linha aqui em vermelho, tracejada, ela representa um modelo aleatório. Então, se o nosso modelo tiver acima dessa linha tracejada, ele já é melhor do que um modelo aleatório. O que é bastante discutível, né? Porque o nosso modelo é tão ruim quanto. Não é? Ele coloca tudo como zero, mas a linha tracejada mostra que pode ser pior. Tá? Basicamente é isso da curva ROC. Mas, como eu disse, dá pra gente discutir mais sobre isso. O que acontece é que, se a gente mudar o threshold, se o threshold, se você modificar, né, esse threshold de 0.5, você pode ter resultados diferentes. Então, por exemplo, deixa eu só colocar aqui plt.xlabel como FPR, que é a taxa de falsos positivos, e plt.ylabel, que é o TPR. Tá? Nós temos o FPR, TPR. Exatamente. Então, o que acontece aqui ao longo do... Ele está marcando aqui, deixa eu ver. Tá. O que acontece aqui ao longo do eixo X à medida que a gente aumenta se a gente aumentar a taxa de verdadeiros positivos, acontece de que a taxa de falsos positivos ela também pode aumentar. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois.
E esse equilíbrio, geralmente a gente alcança esse equilíbrio no meio desses thresholds. Tá? Você dá uma olhada nesses thresholds aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 thresholds, sendo que esse aqui não conta. Esses aqui são os thresholds válidos, né? Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Tem um threshold bem aqui no início. Tá? E aí, vamos ver se ele muda aqui o threshold. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar essa parte aqui. É. O pior aqui é que ele não vai mudando aqui o threshold, né? Ele não faz um ajuste aqui desse threshold. Mas a gente poderia fazer para fazer essas verificações, né? Então, aqui nós temos os thresholds. Nós temos o FPR e TPR. FPR. Nós temos os thresholds. FPR e TPR. Esse threshold ele não é válido porque o número vai de 0. Nós vamos de 0 a 1. Tá? Tanto é que FPR e TPR ficam zerados também, que é a taxa de verdadeiros positivos e taxa de falsos positivos. Se o nosso threshold for 0,25, as duas métricas são ruins. Mas à medida que a gente aumenta, na verdade não é a medida que aumenta, porque aqui não está em ordem, né? Aqui ele está 0,25, aqui está 0,24, e aí aumenta um pouco os falsos positivos, mas os verdadeiros positivos ainda ficam acima. E a gente diminui um pouco o threshold, e aí tem um aumento considerável, né, dos falsos positivos. E também os verdadeiros positivos eles continuam acima. Ok? E os dois são 1 aqui no final de sendo 0,20. Vamos ver o seguinte aqui. Se nós fizermos lr.predict xtest predict proba, nós queremos disso aqui pegar todas as linhas e a coluna 1. Aqui nós temos aquele pós, chamar de pós-preds. Se eu falar que todos aqui, vamos ver, vamos pegar esse threshold aqui, pós-preds, se ele for maior que isso aqui, pós-preds, é igual a 1. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá, alguns ele coloca como 1. Se não, for menor ou igual, falar que ele é 0. Tá, agora eu tenho uma classificação diferente, né? Se eu mudar o threshold, vamos ver aqui como que fica a nossa matriz de confusão. Ó, vou pegar esse pós. Eu estou chamando de pós-pred, né? Vou colocar aqui o nome de ypred.
muda bastante, né? Deixa eu ver se a gente tem a... Temos aqui em cima a acurácia também. E a acurácia vai para 0,70. E aí o que a gente percebe, vendo a acurácia anterior, é que ela era de 0,78. Tá? A nossa acurácia anterior era de 0,78. Então, melhorou, piorou o modelo? A acurácia ela não vai ajudar muito a gente a entender isso aqui. O que dá para a gente pegar são outras métricas, como a precisão. Precision igual ao verdadeiro positivo, dividido pelo verdadeiro positivo, mais falso positivo. Deixa eu lembrar aqui. Falso positivo. Como a precisão, que está aqui, de 0,26. Então, ele aumenta um pouco uma outra métrica que a gente vai chamar de precisão. A precisão, ela é o verdadeiro positivo, né, dividido pelo verdadeiro positivo, mais esse falso positivo. E o falso positivo, ele é, na verdade, ele é um negativo. Então, de todos que ele falou que era positivo, ele acertou 0,26. Todos que ele falou que era positivo, ele falou 0,26. E se eu mudar o threshold para um outro número, por exemplo, se eu deixar antes como estava, né, que era 0,5. Eu vou colocar isso aqui, ó. Threshold 0,5. Classificar tudo como 0, vai ficar assim, deu 0,78. E a precisão ela deu NaN, não é? Porque o falso positivo e o verdadeiro positivo está tudo zerado. A gente pode dizer aqui, a grosso modo, que é 0, né? E aqui também a gente tem o recall. O recall é de todos que são positivos, quanto que eu consigo recuperar? Nenhum. Então não consigo recuperar nenhum positivo. E de todos que eu não classifiquei ninguém como positivo, então não tem nem como calcular a precisão. Agora, suponha que a gente coloque um outro threshold. Por exemplo, 0,24. Aí a gente já tem esse aumento da precisão e temos também um aumento aqui do recall. Tá? Obviamente, como eu falei, isso é um balanço, né? Tem um custo. E aí, no final das contas, a parte talvez mais difícil vai ser definir as melhores métricas, você interpretar o que o modelo, né, ele está trazendo como resposta e como que isso impacta no negócio. Algo que a gente vai fazer ao longo do tempo, ao longo dos projetos. A curva ROC, ela traz só essa parte dos verdadeiros positivos e dos falsos positivos, né? Se você pesquisar aqui, ROC Curve, e aí ver o Wikipedia, você vai ver que tem, você pode comparar vários modelos aqui, né, nessa mesma curva ROC. E uma das coisas que ela traz é uma outra métrica chamada de área abaixo dessa curva, né, que é exatamente isso, é a AUC, não é? Ele vai falar sobre isso na página 102, que dá para a gente calcular a área debaixo da curva, e quanto maior esse número, melhor é o modelo. É o metrics.auc score y-test post proba pós-prova. Ele não tem AUC score metrics. ROC. Faltou ROC aqui, tá? Página 102. Ok. Então a gente tem essa área aqui, essa área de baixo aqui da curva. O ideal é que essa curva aqui, a AUC, o ROC, a AUC, ela seja assim, né, meio quadrada aqui. Onde a gente tem
para muito aumento de verdadeiros positivos, nós temos pouco aumento de falso positivo. Okay? Nós temos alguns pontos aqui de threshold. Então, se nós pularmos desse threshold para esse threshold, qual que é o impacto? A gente aumenta o falso positivo, mas na mesma direção a gente aumenta os verdadeiros positivos. Nosso modelo é péssimo aqui, tá? Ele dá poucas possibilidades para a gente. A curva ela é bem próxima da linha aqui, dessa linha do modelo aleatório. E por isso, você fica menos, não tem muita flexibilidade assim de mudar o threshold. Meio que a gente muda o threshold e a gente aumenta os verdadeiros positivos quase que na mesma taxa dos falsos positivos. E isso pra gente não é bom. O ideal é que fosse como se fosse um quadrado aqui, né? Um retângulo aqui, em que a gente aumenta muito o verdadeiro positivo e aumenta pouco o falso positivo. Mas a vida não é tão fácil assim. Bem, vamos continuar a falar mais sobre isso nos próximos tópicos. Sei que pode parecer confuso aqui de primeira, tá? E todo mundo faz a piada com a matriz de confusão. Mas o exercício 10 era o último que nós tínhamos antes das atividades aqui na página 104. Então, faça as atividades na página 104 e continua firme. A gente chega no final desse capítulo e a gente já vai dar sequência no próximo, que é o capítulo 3. Então, até mais.